A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos na casa do nosso Pai e nos alegramos porque estamos em casa, né? Na casa do nosso Pai nós estamos em casa, né ou não? É ou não é? Então fala para quem está do seu lado, diga assim, você está na casa do seu Pai. Então diz assim para essa pessoa, alegre o seu coração. Diga, alegre o seu coração, porque você está na casa do Pai. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, louvamos a Ti, Pai. Reconhecendo, meu Senhor, em Ti a soberania, a excelência, a glória, a honra. Ó Deus, tudo para Ti, meu Senhor, e tudo em Ti. Ó Deus, estendemos agora diante da Tua presença, Pai, os nossos corações. Apresentamos, meu Senhor, a nossa vida, Pai. Ó Deus, dedicamos ao Senhor o nosso coração e a nossa alma exulta, Pai. Ó Deus, e se alegra na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, pedimos a Ti, Pai, que nessa noite o Senhor possa falar algo de especial para nós. Ó Deus, independente de qualquer coisa e em detrimento de qualquer coisa, que o Senhor prevaleça nessa noite, segundo a vontade do Teu coração, soberana vontade do Teu coração, para falar aquilo que Te apraz, meu Senhor, e aquilo, ó Deus, que o Senhor, por governo e excelência e poder, meu Senhor, exerce sobre nós, igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo na terra. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti o nosso coração, os nossos valores, experiências, ó Deus, como um pacote, a ser moldado, a ser trabalhado e a ser tratado pelo Teu Espírito, porque, meu Senhor, o Teu Espírito tem a primazia deste momento, deste encontro, dessa reunião, dessa comunhão, dessa celebração, que tem por propósito único e exclusivo glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo dia que nós atravessamos, pelo momento que nós estamos vivendo, ó Deus, pelas experiências vividas, Pai, pelas perspectivas vindouras, pelos momentos que já passaram, mas por todas as coisas, Senhor, cumprimos a Tua palavra que diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para nós, o Seu povo. E não cessaremos, Pai, de dar graças, de agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito. Essa é a expressão de amor que o Senhor manifesta sobre nós, por nós, Senhor. Ó Deus, estabelece, Pai, ó Deus, em Seu povo, neste lugar, meu Senhor. Assim, querido Deus, nós colocamos diante da Tua presença cada uma das nossas necessidades. E deixamos, meu Senhor, que o Senhor cuide de todas elas, porque enquanto cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor tem cuidado das nossas. Por isso, ó Deus, deixamos do lado de fora qualquer coisa, Pai, qualquer coisa que tenha, meu Senhor, por objetivo, tirar nossa atenção, meu Senhor. Ó Deus, tirar, meu Pai, o foco da pessoa bendita, extraordinária de Jesus Cristo. Nós, meu Senhor, ó Deus, neutralizamos cada efeito, meu Senhor. Ó Pai, que porventura estivesse, ó Deus, ou esteja, meu Senhor, articulado ou engendrado para nos tirar, meu Senhor, do centro da Tua vontade. Porque, meu Senhor, em qualquer circunstância dessa noite, ou em qualquer momento das nossas vidas, Pai, nós, Senhor, sustentaremos a convicção que temos de que Jesus é o Senhor, e dele não tiraremos os olhos. Olhamos, meu Senhor, em direção a Ele. Olhamos, meu Senhor, nos olhos, olhamos fitos nos olhos de Jesus, porque dele vem a nossa salvação. E Ele é a própria salvação, manifesta, encarnada, ó Deus, materializada, para que a humanidade conheça, ó Senhor, o projeto, o plano eterno do Teu coração, que nunca se desfez e jamais se desfará para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti, porque estamos certos de que o Senhor está guardando cada pessoa nesse lugar, cada família guardada nessa hora, Pai. Nós, Senhor, colocamos cada uma dessas pessoas debaixo da graça, ó Deus, e segundo, meu Senhor, o Teu poder que em nós opera, manifesta, meu Senhor, o Teu amor extraordinário, ó Senhor, único, Pai, e pleno sobre nós, para que sintamos, meu Pai, na profundidade, meu Senhor, da Tua palavra, meu Senhor, e em nossas entranhas, nós, meu Senhor, experimentemos este amor tão grande, essa graça tão maravilhosa. Em nome de Jesus, você pode dizer amém por isso? Amém? Glória a Deus. Sabe que Deus tem um projeto, né, um plano eterno, o projeto eterno de Deus, o plano eterno de Deus, ele nunca vai se desfazer, ele não se desfará, porque nenhum propósito de Deus pode ser frustrado.
nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. E Deus tem um propósito extraordinário, especialmente quando falamos da comunhão, do corpo de Cristo como família de Deus na terra, e as famílias em suas casas, e as famílias em seus lares, e o Senhor estendendo a sua graça para mostrar o quanto Ele tem projetos estabelecidos sobre cada uma das nossas famílias. O texto que está em Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, Jeremias capítulo 31, no versículo 17, Jeremias capítulo 31, versículo 17. Vamos ver esse projeto eterno de Deus, esse plano eterno de Deus que nunca se desfará. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. E Ele tem cuidado de sua vida, Ele tem cuidado dos seus, Ele tem cuidado da sua casa. Eu creio. Louvado seja Deus. Amém? O texto diz assim, na minha tradução, diz assim: e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus e manter o seu coração aberto, o seu coração acessível ao Espírito Santo de Deus, para que a gente possa compreender que o projeto eterno é este de Deus que se estabelece ao longo de todas as gerações, desde a criação, e se consumará no plano salvífico do Senhor, quando Ele resgatará a sua igreja para sempre. Estaremos com Ele na eternidade. Mas é exatamente com relação a isso que eu preciso comentar, preciso conversar a respeito. Quando a gente fala de projeto eterno de Deus, a gente precisa lembrar de algumas coisas que são alguns pressupostos bíblicos a respeito desse projeto de Deus, porque tudo que a gente vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, preste atenção nisso, todas as coisas que a gente observa desde Gênesis até Apocalipse, todas elas apontam para a glória de Deus, para a centralidade e para a divindade de Deus, mas tem um propósito de alcance para famílias e formação de grupos que se estabeleçam como famílias. A gente vai observar que Deus fez isso desde a criação, quando criou o homem, criou a mulher. Dali Deus estabeleceu uma ordem, a ordem era: crescei-vos, multiplicai-vos, encham a terra, formem uma família conforme o padrão matricial, né? O padrão da matriz, a matriz do projeto de Deus consumado, estabelecido desde Adão, Eva, enfim, e a sua descendência. A gente vai observar que lá no capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor fala do cumprimento desse projeto, porque nenhum projeto de Deus se perde. Nenhum projeto de Deus se perde. No capítulo 21, versículo 7, o Senhor, Ele atesta que no final dos tempos, do cumprimento da promessa eterna de Deus, nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus, o que demonstra a preocupação de Deus, o interesse de Deus que sejamos a sua família. Deus espera, deseja que o sonho dEle, materializado e manifesto desde a criação e que estará consumado lá em Apocalipse, no cumprimento dos textos escatológicos de Apocalipse, a gente vai desfrutar desse grande privilégio de estarmos diante de Deus, de estarmos como uma família diante de Deus. E eu não sei o quanto que isso produz de alegria em você, mas se você olhar para quem era você, se você olhar para a sua vida pregressa, olhar para a sua vida no passado e você começar a fazer uma avaliação de quem é você hoje, certamente você vai perceber que existem diferenças, e essas diferenças, nenhuma dessas diferenças, nenhuma veio de você. Nada, absolutamente nada foi produzido por você. Mas Jesus, Ele fez com que você se tornasse uma nova criatura. Alguém só se torna uma nova pessoa se essa pessoa passa pela porta. Jesus diz assim: eu sou a porta, aquele que passa por mim entrará, sairá e achará pastagens. O que Jesus está dizendo é uma nova vida, uma nova criatura, uma nova história, uma nova existência, a recriação de uma vida, mas a manutenção do projeto, porque veja só, o projeto ele não muda, o projeto de Deus desde a criação, que vai se estender até o cumprimento da promessa, igreja no céu, igreja arrebatada, igreja na eternidade, é um projeto que não muda, e Deus nunca mudou esse projeto desde Adão e Eva, mesmo quando eles pecaram.
mesmo quando eles pecaram. O projeto de Deus é eterno e permanece o mesmo para sempre. Mas nessa jornada, onde esses processos acontecem, onde essas mudanças, elas ocorrem, nós passamos e vivenciamos isso através do momento que a gente decide atravessar uma porta, é a porta da mudança de vida. E essa porta da mudança de vida se chama Jesus. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque volta e meia nós olhamos para a realidade das famílias que vivem hoje neste mundo, dos valores que nós lembramos, que tínhamos ou experimentamos no passado, talvez de histórias que carregamos em nosso coração, dos nossos pais e antepassados, e coisas talvez você ainda guarde no seu coração como coisas boas, coisas positivas que agregaram valor a você, mas você compara isso com algumas coisas que você vê hoje. E nós vemos coisas hoje que apontam para um desligamento, para uma desconexão do homem para com Deus. E o homem perde conexão com Deus. E, aliás, quando a gente lê os escritos sagrados, o que a gente observa é que ao longo das gerações, Deus tem levantado um povo para poder sustentar a sua intimidade, para sustentar a sua comunhão, a integridade, e interceder e orar por um povo, pelo seu povo. Mas existem pessoas que estão desconectadas e desligadas de Deus. O que a gente está vivendo hoje, na realidade, é uma forma da gente enxergar o que sempre aconteceu em todos os tempos e em todas as gerações e só está sendo replicado para a nossa geração agora. O que significa dizer que Deus espera encontrar pessoas aqui em qualquer outro lugar que tenham o interesse de gerar manutenção, de estabelecer a manutenção dessa comunhão com Ele. Eu quero me manter em comunhão com Deus, eu não sei você, mas faço minhas as palavras de Josué, quando ele junta o povo de Israel, ainda na travessia do deserto, e ele diz assim: eu não sei o que é que vocês querem, eu não sei qual é a decisão que vocês vão tomar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente está precisando tomar algumas decisões, a gente precisa assumir algumas responsabilidades para que a gente saiba exatamente o que nos sobrevém. Então, no momento, e a partir do momento que eu entendo que há uma porta que se abriu para mim, para que eu deixasse de ser quem eu fui no passado e passasse a ser quem eu sou hoje, sem que eu merecesse absolutamente nada daquilo que eu tenho, é porque essa porta não se fechou para mim. E essa porta é Jesus. O plano eterno de Deus é que essa porta se mantenha aberta, porque o projeto, desde a criação, não pode ser interceptado, não pode ser interrompido, para que a gente possa viver o cumprimento dos textos escatológicos de Apocalipse. Eu quero chamar a atenção para aquilo que o Senhor fala no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, quando ele diz que nós seremos o seu povo, ele será o nosso Deus. É o cumprimento de algo que Deus já havia falado no capítulo 32 de Jeremias, falando para Israel, exatamente o texto que nós estamos lendo, o livro que nós falamos há pouco, recitamos o texto de Jeremias 31, 17, que reflete exatamente a realidade do povo de Israel no instante que Israel estava desacreditada. O que era Israel senão, se compararmos e contextualizarmos com essa mensagem, o que era Israel senão uma família, mas uma família destroçada, mas uma família sem expectativas, sem perspectivas, uma família que estava gemendo e chorando a dor do seu cativeiro. Para aquelas pessoas, a Bíblia fala que na oportunidade, na época do cativeiro babilônico, as levas foram saindo de Jerusalém. E aí os melhores eram tirados e levados para a Babilônia. A Babilônia esperava, como qualquer pessoa espera, ter ao seu lado os melhores. Mas imagina que no momento que alguém é tirado do seio da sua família, do lugar da sua morada, da sua vivência, alguns buracos estão sendo gerados, alguns vazios estão sendo gerados, vazios físicos e vazios emocionais. Imagina para aquelas pessoas, e algumas delas que permaneceram ainda naquele período do cativeiro babilônico, algumas daquelas pessoas que permaneceram em Jerusalém, mas tinham as suas famílias retiradas, tinham parte das suas famílias extraídas do seu convívio rotineiro. Imagina o vazio, o buraco, o rombo emocional naquelas famílias que elas acreditavam, ou quem sabe algumas não acreditavam, que haveria uma outra realidade de vida para que eles pudessem voltar a ser uma família como sempre foram. Para que as pessoas pudessem reaver os seus filhos como desejariam tê-los, cada família desejaria ter o seu filho ou o seu ente querido.
Daí a razão desse capítulo 31, versículo 17, quando o Senhor ele traz um recado para Israel, dizendo assim: fica tranquilo e se posiciona da maneira correta, porque seus filhos vão voltar. O resultado desse texto é que Deus está dizendo para Israel: a sua família vai ser restaurada, a família de Israel vai ser restaurada, a família vai ser restabelecida, vai ser reposicionada, mas as famílias vão voltar a ser famílias. Daí me levou a refletir a respeito desse projeto eterno de Deus, constituído na formação de famílias desde Gênesis e estendido até Apocalipse, quando estaremos com Ele por toda a eternidade. Nós seremos a sua família, o seu povo, Ele será o nosso Deus. A manutenção da paternidade de Deus, Ele sendo o nosso Pai, na eternidade, nós, os seus filhos eternos, é o cumprimento do projeto que nunca se perdeu ao longo do tempo, mesmo quando o homem tropeçou e deixou de viver o plano de Deus, o projeto de Deus. O que a gente tem por vivido, né, por termos experimentado, estarmos experimentando nessa vida, é exatamente aquilo que Deus espera que nós façamos. Ainda que nessa jornada, ainda que dentro da sua casa, ainda que dentro do seu seio familiar, do seu núcleo familiar, mas coisas que Deus estabeleceu como estruturais para a constituição da família. Para a constituição da família. Mas que quando a gente olha para a história de Israel e a gente vê exatamente esse instante do cativeiro babilônico, nós vemos um povo não desassistido, porque Deus nunca deixou de assistir o seu povo, mas um povo que desacreditou na assistência de Deus. Esse é o grande problema das pessoas que deixam de acreditar no suprimento de Deus, no aporte de Deus, porque se sentem muito mais atraídas, se sentem muito mais alcançadas pelas coisas que estão em seu redor. Por essa razão, há muito mais gente, muito mais pessoas que se deixam levar pelas circunstâncias do que passam a acreditar naquilo que Deus pode fazer. Por essa razão a gente se lembra porque que Jesus fala para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Porque era mais fácil, e é mais fácil que as pessoas entendam que aquele contexto em que elas vivem, aquilo parece falar mais alto do que acreditar, do que crer. E nós invertemos os valores, porque desde o projeto eterno de Deus na criação, o projeto eterno de Deus na criação estava pautado na obediência, na crença naquilo que Deus poderia fazer se nós estivéssemos fundamentados na sua palavra. O apóstolo Paulo diz que Jesus é o fundamento e ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus. Jesus é o fundamento. E quando vemos o próprio Jesus sendo a porta, em algum momento sendo a porta, para nos ensinar o que é Ele sendo a porta, Ele sendo um fundamento, para dizer o que é Ele ser a fundação de uma edificação que é erigida, que é levantada, que é erguida. Quando nós vemos Jesus dizendo no capítulo 15 de João que Ele é a videira verdadeira, em todos os momentos Ele está dizendo: eu estou querendo te ensinar para que você olhe para mim. Eu estou querendo te ensinar para que seus olhos estejam postos em mim. Me olhe como porta, e se você me olhar como porta, eu vou ser a passagem que você precisa para sair do lugar onde você está e encontrar pastagens. O ovelha entra pela porta, passa por ela que você vai encontrar pastagens. De outra forma, Jesus está dizendo assim: enquanto você não passa pela porta, você não é ovelha, você tem que passar pela porta para você ser ovelha. Você vai entender que a porta é o princípio, ela estabelece o princípio de obediência e de cumprimento da vontade de Deus sobre nós. E o que a gente observa em Israel é exatamente a realidade de vida tão nefasta, tão triste que Israel está vivendo, exatamente porque o seu coração se inclinou às coisas que desagradavam ao Senhor. Desagradavam a Deus. A realidade de vida que Israel está vivendo nesse momento do cativeiro é apenas a recompensa, é a remuneração do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e o que Israel estava vivendo era a morte das emoções, era a morte dos sonhos, era a morte do amor, era a morte da comunhão intra e interfamiliar. Israel estava vivendo um luto completo, porque Israel estava mergulhada em seus próprios delitos, em seus próprios pecados. Deixaram de olhar para Deus, deixaram de enxergar que o Senhor é o centro de todas as coisas. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 8, o texto que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tem momentos da vida que a gente precisa entender que qualquer coisa que tenta nos mostrar o contrário, a gente vai precisar dizer: eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu desejo, eu quero, e eu vou viver o projeto de Deus. Por mais difícil que seja a situação,
por mais complexa que seja a situação. Mas vai partir de cada um dizer assim: eu desejo, eu quero e eu vou viver os planos de Deus. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. E eu percebo que existe nisso uma conexão profunda da parte de Deus para conosco, quando Ele diz assim: se chegue a mim. Quando Deus começa dizendo assim, ó, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, em momento nenhum Ele dizendo, eu não vou me achegar a você. Ele está dizendo assim: se você souber que eu já estou perto de você, quando você se decidir a estar perto de mim, você vai saber que eu já estou do seu lado. Chegai-vos a Deus e eu me chegarei a vós. Tanto que no complemento desse versículo ele diz assim: e vós de ânimo dobre, e você que tem duplo ânimo, e você que vive a inconstância da vida, e você que acredita na primeira coisa que lhe aparece, e você que inclina o seu coração para a primeira coisa, para a primeira bandeja que lhe é apresentada, para a primeira situação que lhe atrai, e vós de ânimo dobre, purificar os corações. O que Deus está dizendo é: purifique seu coração, limpe o seu coração, porque enquanto o coração não estiver preparado para tal, qualquer coisa que você experimentar, mesmo sendo algo sobrenatural da parte de Deus, você não vai desfrutar, você não vai entender, você não vai usufruir. Deus, Ele se estabelece em nós como cabeça de um corpo, para que Ele se manifeste nesse corpo, para que Ele manifeste a sua glória nesse corpo. O mesmo capítulo 4, versículo 8, mas agora não mais de Tiago. Se você observar nos escritos de Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tem algo que o Senhor, Ele nos ensina e nos instrui. Através da vida de Paulo, ele diz assim: e tudo o que é verdadeiro. Para pensar nisso, na realidade, no contexto de vida de Israel. Vamos tentar entender o que é que Israel está vivendo. Israel está chorando. As famílias estão chorando, o povo está sangrando, a dor de perderem a sua identidade. Era Israel. Quem é Israel? Aquele Israel que um dia o mundo tomou conhecimento que era Israel de um Deus poderoso, de um Deus soberano, de um Deus que aplacava os seus inimigos, de um Deus que realizava sinais, maravilhas e prodígios. É essa Israel que agora está chorando. Está chorando porque agora ela sangra por conta do seu opróbrio, por conta da sua vergonha. Ela está chorando porque ela agora não tem mais a chancela de Deus em dizer: aqui está um povo separado, está aqui um povo puro, um povo reto, está aqui um povo íntegro. Não era mais a realidade de Israel. Não era a realidade de Israel. Aliás, ao longo da história de Israel, o sobe e desce, o vai e vem da história do povo de Israel denuncia exatamente a realidade que o povo de Israel viveu. E eu repito, nós replicamos na nossa geração os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que Israel viveu na sua história, no seu passado, ao longo do tempo. Mas sabe o que mais me choca? É que nós sabemos de todas essas coisas. Nós temos esse privilégio, tomamos conhecimento de todas essas coisas, mas parece que é difícil a gente aprender com os erros dos outros, né? Parece que a gente precisa aprender com os nossos próprios erros. Eu vejo o zelo de Deus em, através das Escrituras, nos ensinar como devemos nos comportar, o que é que a gente deve fazer, o que é que a gente deve evitar, qual é a postura, qual é o comportamento, mas a gente negligencia isso, nós rejeitamos isso. Daí aquilo que a gente não precisaria mais viver, a gente passa a estar experimentando. Porque o que deveria ser por exemplo, o que deveria ser por orientação, por instrução do passado, para que não precisássemos passar de novo e não precisássemos tomar as mesmas quedas que um dia alguém tomou, parece que a gente fecha os olhos para isso. Em Filipenses 4,8, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Filipos, ele diz assim: e tudo que é verdadeiro, e tudo que é honesto. Parece uma instrução que tem um projeto, um propósito de falar de moralidade. Não é isso, ou não é apenas isso. Há uma instrução de Deus comportamental que nos dá uma estruturação espiritual, comportamental, o que a gente deve fazer, como que a gente deve viver. E tudo que é verdadeiro, e tudo que é honesto, e tudo que é puro, e tudo que é justo, e tudo que é de boa fama, e tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
nisso pensai. E eu começo a observar que o Senhor, Ele nos instrui pela sua palavra, dizendo assim, comece a pensar naquilo que é verdadeiro. Pense no que é verdadeiro. E se eu aceito o que é verdadeiro, é porque eu estou dizendo não para quem? Para o falso. Se eu estou dizendo sim para aquilo que é honesto, eu estou dizendo não para quê? Para aquilo que é desonesto. Se eu estou dizendo sim para aquilo que é puro, eu estou dizendo não para quem? Para aquilo que é impuro. Se eu estou dizendo sim para aquilo que é justo, eu estou dizendo não para a injustiça. E nisso eu estou vendo o elenco de formação, estruturação de quem é Deus, quem é o Senhor, quem é a pessoa de Jesus, senão alguém que é trazido nas Escrituras como o verdadeiro. Ele é fiel e verdadeira testemunha. É Ele é verdadeiro, honesto, puro, justo, de boa fama, amável. E aí a pergunta é, tem virtude nisso? Há algum louvor nisso? Em outras palavras, isso significa algo para você? Isso tem alguma importância para você? Isso tem algum significado para você? Aí a palavra diz assim, então pensa nisso. Então coloca o seu pensamento nisso. Por que eu estou me atendo a esse versículo? Para fazer uma conexão exatamente com Jeremias 31:17. Porque o que Deus está falando para Israel é, vocês estão vivendo uma realidade tão triste, tão danosa, tão nefasta, em não terem mais a sua família, a estruturação da sua família. Vocês perderam seus familiares, vocês perderam seus sonhos, vocês abdicaram dos projetos de Deus, vocês jogaram fora todas essas coisas, mas o que o Senhor está falando em Jeremias 31:17 é, eles vão voltar, tudo isso vai ser refeito, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Tudo isso vai ser restaurado, tudo isso vai ser recomposto, mas não é de qualquer jeito, mas não é de qualquer forma. E eu começo a pensar, se não é de qualquer jeito, se não é de qualquer forma, de que forma é? É da forma que nos leva a entender o que é verdadeiro, é da forma que nos leva a entender o que é honesto, é da forma que nos leva a entender o que é puro, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Ah, então isso é importante. E Deus mostrou para Israel e disse, é porque vocês perderam isso tudo, é porque vocês abdicaram disso tudo, é porque vocês deram as costas para isso tudo. Os seus corações se prostituíram, os seus corações se inclinaram a desobedecer os mandamentos de Deus. Os seus corações perderam a conexão e perderam a identidade em Deus. Eu vejo o Senhor cuidando de Israel nesse capítulo que por inteiro ele elenca qual é a instrução de Deus para Israel se restabelecer, se levantar. A gente está precisando levantar, irmão. A gente está precisando levantar. A gente está precisando levantar enquanto corpo de Cristo. A gente está precisando se levantar enquanto povo brasileiro, sabe? A gente está precisando se levantar. A gente está precisando se levantar dentro das casas, dentro das famílias. A gente está precisando se levantar para que outras estacas que estão surgindo ou estão se estabelecendo possam dar lugar efetivamente ao sustentáculo das Escrituras. O fundamento da existência é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. O que é que eu entendo disso? Ele está dizendo que a palavra dele é sustentáculo. As gerações passaram. A gente está vivendo um tempo hoje que os nossos avós não experimentaram, numa realidade de vida diferente daquela que a gente vive. Os seus bisavós e aqueles que antecederam os seus bisavós, imagina os bisavós dos seus bisavós. Olha para quantos anos atrás nós estamos andando e essas pessoas não viveram a mesma rotina, a mesma realidade que a gente vive. Mas ainda que a gente tenha vivido em tempos distintos, ainda que tenham sido gerações diferentes, a palavra de Deus subsiste. Ela existe para sempre. Ela existiu no tempo dos bisavós, dos seus bisavós, assim como ela existe hoje, e ela vai continuar existindo até a consumação dos séculos. Porque a palavra é fundamento. Aí Deus fala para Israel, o grande problema, Israel, que você está vivendo, é porque você não entendeu o que era viver segundo a minha vontade. E nós precisamos entender, enquanto família precisa entender uma coisa: existem pressupostos de família que a gente precisa abraçar, a gente não pode abrir mão.
Existem pressupostos de família que vão valer para dentro da sua casa, que vão valer para dentro da igreja, que vão valer até dentro do contexto de trabalho, mas são pressupostos de coletividade, de reunião de pessoas, de comunhão de pessoas. A Bíblia fala, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo, é por isso que a gente está aqui pacificamente, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente está de acordo com alguma coisa. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Esses pressupostos da parte de Deus nos remetem a entender exatamente qual foi a realidade tão triste que Israel estava vivendo naquele tempo. E que o Senhor, nesse capítulo 31, no versículo 31, acho que é 31, eu olho aqui na Bíblia, exatamente. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto, a aliança, que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança. O que Deus está falando para Israel é assim, eu quero fazer um negócio diferente. Na sequência desse versículo 31 que nós lemos, o Senhor está dizendo, eu vou colocar minha palavra no seu coração. Eu vou enlaçar a minha palavra, eu vou te envolver com a minha palavra. Eu preciso te dar uma dimensão de vida, de intimidade, de comunhão que seus pais não experimentaram, que seus antepassados não experimentaram. E eu continuo vendo Deus nos convidando a vivermos novidade de vida. O que significa dizer que tudo aquilo que a gente já viveu até hoje e aquilo que a gente já experimentou de Deus até hoje, isso é apenas a ponta do iceberg. Quanto de Deus nós ainda podemos usufruir? O quanto dele? O quanto dele? E eu creio que você deve ter histórias para contar de milagres, de sinais, de manifestações do Espírito, né? de revelações. Quantas coisas sobrenaturais, quantas coisas da parte de Deus você tem para contar, para dizer, e eu digo para você, isso é a ponta do iceberg. Isso é somente um pedaço, isso é somente o cartão de visitas do que você pode desfrutar se você entender o que é andar na presença dEle e não se desviar dos seus caminhos. Andar na presença, não se desviar dos seus caminhos. Na medida em que você não abdica, você não joga fora, você não rejeita aquilo que Deus desejou para o seu povo enquanto projeto de família, cujo princípio se estabelece dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso nicho profissional, social, seja ele qual for, mas são princípios de uma vida comum, de uma vida de coletividade. E Deus não deixou de sonhar com esse sonho, sonhar nesse propósito. Deus não abdicou disso. Ao contrário, eu repito, reitero que desde a criação até o cumprimento da promessa eterna, da eternidade, o projeto de estarmos vivendo os pressupostos, cada pressuposto do que é essa vida em família. Aí você pega o capítulo 31 e entende Deus falando com Israel exatamente o que Israel devia fazer. A ponto dele chegar no versículo 31 e dizer assim, é porque eu quero fazer um negócio diferente. É porque eu quero que você experimente um negócio diferente. Na realidade, Deus está dizendo assim, não é que é algo diferente, porque entenderíamos que Ele não tinha dado essa oportunidade para alguém no passado. Não é. O que Ele está dizendo é, eu quero que vocês façam diferente, porque vocês vão experimentar diferente. Não como seus pais fizeram, seus antepassados fizeram, lá quando eu tomei eles pela mão, no deserto, saindo do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. E o grande problema que eu vejo nisso é que Deus pega as pessoas pela mão e as pessoas invalidam a aliança. As pessoas invalidam a aliança. Quando Ele, o Senhor, a Bíblia diz assim, porque o Senhor, Ele te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, porque eu sou contigo, porque eu te ajudarei, porque eu sou contigo. Eu vejo Deus cuidando, como um pai cuida de um filho, pega na mão, e imagina um filho dizendo assim, solta pai, solta, deixa eu andar sozinho. E o grande delito, a grande falha das pessoas ao longo de suas vidas é elas sacudirem essa mão dizendo assim, pai, não precisa me segurar pela mão, eu já sei andar sozinho. Tolo é aquele que acha que pode viver segundo a sua própria vontade. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo. Ele conclui dizendo assim, mas renove a sua mente, por um novo entendimento, por uma proposta nova de vida, onde você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus não se pode viver apenas pelo que a gente quer. Não é a gente abrir a boca e dizer, Senhor, cumpre a tua boa, agradável e perfeita vontade. Ele vai dizer, mas é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Imagina aquelas famílias em Israel vivendo a angústia, a dor, o sofrimento de terem perdido seus entes queridos. E aquelas pessoas, como se elas pudessem dizer assim, mas Deus está vendo o nosso sofrimento, a nossa angústia, está vendo quanto a gente está debulhando em dor, lágrimas, súplicas, faz alguma coisa. E é como se Deus estivesse dizendo assim, mas é o que eu mais quero fazer, mas dê lugar para isso. Mas dê brecha para isso. Mas cumpra os pressupostos necessários para que se estabeleça a justiça. E uma coisa a gente precisa entender da parte de Deus é que o que as pessoas entendem que é alguma ação mais pesarosa, alguma coisa que machuca, não é para que soe como se Deus fosse perverso ou agisse de uma forma que nos traz esse agravo. Não é, é porque a gente precisa viver o cumprimento da justiça. Justiça. A justiça, ela não pode levar em consideração os aspectos da vontade, do desejo, das emoções. É ou não é assim? É ou não é assim? A gente às vezes não entende como é que funciona a lei dos homens, vai entender como funcionam as leis de Deus? Mas lei é assim, se é desse jeito, é desse jeito. Não existem subterfúgios, não existem atalhos. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Aliás, quando a gente olha a simbologia do direito de forma mais abrangente, é aquela imagem de alguém que está vendado, para dizer, não que a justiça é cega, como de maneira pejorativa até a gente associa, né? É porque a justiça é cega. Muitas vezes acontece isso e a gente julga que a justiça é cega, a justiça dos homens. Mas a ideia daquela imagem que tem lá os seus olhos vendados é dizer, ela não vai sofrer influência de absolutamente nada, ela vai cumprir rigorosamente o que a lei diz que é para fazer. E quando alguém anda fora da presença de Deus, precisa entender que ali existe uma semeadura, e para toda semeadura existe uma colheita, porque tudo quanto pôs o homem semear, isso também ceifará. E isso também é pressuposto de uma vida em Deus, de comunhão com Deus. Você precisa entender o que é andar nos mandamentos, andar na presença dEle. No capítulo 15 de João, o capítulo que fala da videira verdadeira, o capítulo que fala, vocês não são chamados mais, ou não serão mais chamados de servos, mas de amigos. É o mesmo capítulo que o Senhor diz assim, ande nos meus mandamentos, permaneça nos meus mandamentos, permaneça no meu amor. E isso não é uma recomendação apenas, isso é uma instrução para alguém que anda sóbrio e precisa compreender que eu preciso andar segundo uma direção e eu preciso viver a obediência da lei de Deus, a obediência à palavra de Deus. Aí você olha no capítulo 31, o Senhor falando de ponta a ponta e dizendo, Israel, ainda há chance de mudar essa história. Ainda há possibilidade disso ser mudado. E seus filhos vão voltar. Eu não sei qual é a notícia que você mais gostaria de ouvir hoje, sabe? Qual é a notícia que você queria ouvir hoje? Sinceramente, guarda dentro do seu coração, mas qual seria a notícia que você gostaria de ouvir hoje? Às vezes a gente alimenta esse desejo de ouvir aquilo que a gente quer. E de repente até aquilo que você quer é aquilo que Deus também quer. Mas a gente vai precisar dar lugar para que Deus possa fazer isso. A gente vai precisar abrir caminho para que Deus possa realizar isso. Ele não é como que chama aquele negócio da lâmpada? É o gênio, né? Não é o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e diz assim, eu tenho direito a 3 pedidos. Não é dessa forma, eu preciso entender que existem princípios. Relacionamento com Deus, eles partem de princípios, de um relacionamento, de uma intimidade, de uma comunhão. E eu volto a falar o que aconteceu lá no Éden. Você vê que Deus criou todas as coisas, criou o Éden, preparou o jardim para o homem morar, para o homem viver eternamente. Mas foi necessário, em dado momento, dizer a Adão e Eva, saiam daqui. Saiam daqui. Alguém pode dizer, mas é um pai colocando o filho para fora? Não, é dizer assim, o filho disse, eu não quero mais morar com meu pai. O que aconteceu naquele momento não foi Deus dizendo, vai embora porque eu não quero mais vocês. Não, mas foram eles dizendo, Deus, eu não te quero mais como pai. Porque quebrou-se um princípio, o princípio da obediência. O princípio da submissão à vontade de Deus.
ao plano de Deus, ao projeto de Deus. E eu repito, ainda que pessoas falhem ao longo das gerações e não andem segundo aquilo que Deus gostaria que elas andassem, o projeto subsiste, ele se mantém, ele se estabelece, de maneira que Deus continua mantendo o seu projeto para que a gente viva o que está escrito em Jeremias 31:17. Os seus filhos voltarão para casa, os seus filhos voltarão para casa, voltarão para o seu lar, voltarão para o seu lar, voltarão para o seu lar. Ou você acha que o projeto de Deus para que a humanidade esteja com ele na eternidade se perdeu? Ou você acha que não é desejo do coração de Deus que estejamos com ele na ressurreição do último dia? Quantas vezes Jesus disse isso? Vocês vão experimentar a ressurreição do último dia. Olha que experiência viveu aquele que a gente atribui ser um ex-ladrão, porque naquele instante ele reconheceu o senhorio de Jesus Cristo e disse, ele, quando você entrar no teu reino, se lembre de mim. Eu quero estar dentro desse negócio, não tenho mais tempo, mas eu quero estar dentro desse negócio. Eu quero fazer parte disso. E Jesus disse, que coisa boa. Ele não disse isso, eu estou presumindo todo o sentimento. Que coisa boa, que coisa extraordinária. É como se ele pudesse dizer assim, alguém entendeu esse negócio. Perdeu a vida inteira fazendo um monte de bobagem. Mas ainda houve tempo para alguém me reconhecer. E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, os que creem no seu nome. E eu fico entendendo, querendo entender aquele homem do lado de Jesus, cheio de falha, cheio de limitação, cheio de coisa ruim, cheio de crime. E eu imagino ele naquela cruz, olhando para as pessoas, e as pessoas dizendo, é ladrão, é isso mesmo, tem que morrer, bandido bom é bandido morto, não é assim? As pessoas falam assim? Naquela época tinha gente falando assim também, você nem sabe, mas é verdade. Em outras palavras. E imagina aquela pessoa olhando para Jesus dizendo assim, Jesus, eu creio. É como se alguém dissesse assim, ninguém mais acredita em mim. Eu não tenho mais saída, não tenho mais alternativa, eu estou desacreditado, eu estou envergonhado, eu estou sem mecanismos nenhum para eu poder mudar minha história, mas existe alguém que pode mudar, Jesus. Jesus pode mudar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz assim, alguém finalmente entendeu, porque ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. É Jesus dizendo assim, você está entendendo a razão de ser do projeto que nasceu na criação e vai se estabelecer ao longo das gerações. Eu imagino Jesus dizendo, vai chegar um dia como aquele dia 10 de maio de 2023, onde vai ter um monte de gente reunida numa igreja na Cidade Baixa, em Salvador, Bahia, Brasil. E as pessoas vão entender que esse é o projeto que subsiste, que se mantém ao longo dos tempos, ao longo das gerações e vai se estender até a eternidade, quando estaremos com Ele. Aí o Senhor, Ele fala logo no princípio, capítulo 31, no versículo 1 até o 3, o Senhor, Ele traz uma declaração, Ele fala de amor para Israel. E Ele traz isso como um pressuposto, como um princípio, dizendo para Israel, Israel, você está vivendo o que está vivendo hoje, porque você rejeitou o amor. Você rejeitou o amor, Israel. O versículo 1 diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, eles serão o meu povo. Olha o sentimento do Senhor, dizendo assim, eu queria que eles entendessem isso. Eles não entenderam, eles estão vivendo a dor, o sofrimento e a angústia do cativeiro, porque eles não entenderam isso. Os seus pais, seus antepassados não entenderam isso, mas vai chegar o tempo em que eu vou ser o Deus desse povo. Vai chegar o tempo em que eu vou viver como eu desejo viver com eles, como família. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou a graça no deserto. É Israel mesmo quando fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te chamei. Com amor eterno te chamei. Agora imagina o profeta Jeremias ouvindo isso da parte de Deus, para passar para Israel naquele momento de dor, de sofrimento, angústia, e ouvir do profeta a fala de Deus, diz assim, eu nunca deixei de te amar, foi porque você nunca entendeu a dimensão do meu amor. Eu nunca deixei de te amar. Eu quero dizer para você isso nessa noite. Eu não sei quais são
as angústias, o que é que ele machuca, ele maltrata, o que é que ele angustia, mas Deus nunca deixou de amar você. Deus nunca deixou de amar você. Nós muitas vezes queremos colocar na mesma balança, na mesma plataforma, no mesmo patamar, as coisas da parte de Deus e as coisas da parte do homem. E queremos colocar na conta de Deus as nossas experiências negativas e nocivas que vêm da parte do homem. E achamos que pelo comportamento do homem, olhamos para Deus da mesma forma. Rejeitamos ao homem pelo mal que ele nos faz, ou eles nos fazem, e queremos olhar para Deus como se Deus tivesse a mesma natureza do homem. E Deus não tem a mesma natureza do homem, visto que o homem se corrompeu porque perdeu a identidade do seu Criador, perdeu a natureza de Deus. E o Senhor está falando nessas passagens, nesses versículos de amor. Ele começa falando com Israel dizendo: você precisa voltar ao amor, você precisa entender o amor, você precisa desfrutar do amor. E eu percebo que essa é a razão, central das famílias que vivem suas debilidades, que vivem suas limitações e suas fraquezas. É porque o amor tem ficado meio que embaçado, parece que está se perdendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente está vendo isso. Exatamente isso. O amor desaparece, o amor some. E se há uma correlação que a gente precisa fazer numa razão inversa, é que onde existe uma dimensão de amor enorme, gigantesca, a gente está falando que o sentimento de opressão, de dor, de sofrimento, ele vai a zero, porque a gente entende o que é uma dimensão plena e excelente de amor. Mas quando a gente muda o lado da balança, e as pessoas não desfrutam do amor em sua plenitude, em sua excelência, o amor de Deus, e essa balança vem para baixo, é porque abre-se espaço para que a dor, a angústia e o sofrimento prevaleçam. Daí a razão de vermos tantas casas, famílias destroçadas, tantos meios, tantos lugares onde existem pessoas, onde existe uma coletividade. Por que não há comunhão? Por que não há alegria? Por que não há celebração? É porque deixou de existir o amor. O amor precisa ser o ingrediente prioritário em qualquer tipo de ajuntamento de pessoas. Dentro da sua casa, se não tiver o amor em excelência, o amor de Deus. Quando eu falo do amor de Deus, é para poder extrapolar aquilo que talvez você entenda, que é o seu botão de regulagem do seu amor. Eu estou aborrecido, chateado, vou regular o tamanho do meu amor. Lembra do level, né, do botãozinho de volume? Então eu regulo, estou chateado, aborrecido, eu quero trazer algum tipo de penalidade por alguma coisa que me desagradou. Não estou entrando no mérito desse amor, desse nível de amor, estou falando do excelente amor, do amor em excelência. Porque se a gente levasse em consideração esse nível de amor, para que Jesus fosse para a cruz, ele ia partir correndo a 1000. Porque ele não iria para a cruz para entregar a sua vida em favor de um monte de pecador. Um monte de gente que rejeitou a sua palavra. Mas é o amor de Deus, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, um amor que nós não entendemos, não compreendemos, é esse amor, e é esse amor que Deus está falando para Israel. Você precisa voltar para esse amor, você precisa entender que eu te amei, mas você me abandonou. Você precisa entender que eu sempre te amei, Israel, mas você me abandonou. Então, o ingrediente central de uma família, um ajuntamento de pessoas, parte do amor. Parte do amor. E Deus está falando isso com Israel. Até que ele chega no versículo 17, diz assim: mas tudo vai mudar. Tudo vai mudar, as coisas vão mudar, Israel. Mas para que as coisas mudem, Israel, você vai precisar entender. Você vai precisar entender, compreender o que é esse amor. Você vai precisar voltar para rever o que é que você compreende a respeito desse amor. Mais adiante, o Senhor, ele continua falando com Israel e trazendo esses pressupostos para que Israel pudesse viver uma nova vida. Versículo 7, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria. Cantai sobre Jacó com? Cantai sobre Jacó com? A Bíblia faz menção ao que era a terra de Israel, e muitas vezes ela se refere a Jacó, porque Jacó foi o nome que precedeu o nome de Israel, né? O nome de Israel. E que depois foram geradas as tribos. E ele fala: cante sobre Jacó, cante sobre o seu povo, cante sobre a sua gente, cante nesse momento de dor. Cante nesse momento de tristeza, se alegre com o seu povo, traga alegria para essa realidade onde tem prevalecido tristeza.
mas cante sobre esse povo, cante sobre essa gente. Ele continua dizendo: exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. E o Senhor está dizendo: é o que eu quero fazer com Israel. Eu quero retomar o projeto, eu quero que Israel entenda quais são os pressupostos para que ela possa viver o que eu sonhei para ela. Volta, Israel, entra no trilho novamente, mas traz alegria para dentro. Deus está querendo trazer alegria para o seu coração, irmão. Deus está querendo trazer alegria para o seu coração, irmã. Deus está querendo trazer alegria para o seu núcleo familiar, para o seu núcleo de atividade profissional, para o seu meio, onde você congrega, onde você se ajunta com alguém, onde você se reúne com alguém, para viver algo novo. E nós temos o privilégio de vivermos dias inéditos, nenhum dia é igual ao outro. Hoje a gente está vivendo um dia diferente de tudo que a gente já viveu. Tudo diferente daquilo que a gente já viveu. Amanhã a gente vai viver algo diferente de tudo que a gente viveu até agora. Só Deus para fazer isso, para nos dar a oportunidade de vivermos o inédito. Ele faz tudo novo, a Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas, inclusive os nossos dias. Ainda que vejamos esses dias como dias que se sucedem, onde o mal se multiplica e o peso da dor e do sofrimento nos aplaca. Mas o Senhor, Ele faz novas todas as coisas. E por que é novo? Veja que muita gente, quando começa a viver o mesmo sofrimento, a mesma dor, chora pelas mesmas coisas, se angustia pelas mesmas coisas, está vivendo o que sempre viveu. E Deus está dizendo: viva coisa nova, eu faço novas todas as coisas. Mas como para tudo, a gente precisa partir de uma decisão, de uma escolha. As pessoas vivem o novo ou continuam vivendo as coisas de sempre. E o que Deus fala para Israel aqui é: viva algo novo. Vocês estão vivendo em meio à tristeza, só tem aflição, só tem angústia. Tragam alegria para dentro, tragam alegria para dentro. Eu falava do capítulo 15 de João, quando Jesus disse: estejam nos meus mandamentos, permaneçam no meu amor. E ele fala: porque eu estou e eu vivo os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no amor do meu Pai. E ele fala isso tudo e complementa dizendo assim: e eu falo todas essas coisas para que a minha alegria esteja em você e a sua alegria seja completa. Jesus está dizendo: eu quero fazer algo diferente, eu quero que você viva uma alegria diferente. Mas por que será que os nossos olhos continuam olhando para as coisas do nosso dia a dia? Por que a gente continua olhando para aquilo que a gente não deveria olhar, mas é o que mais atrai a nossa atenção? É o que mais chama a atenção. Quando a gente canta aquela canção da harpa cristã, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, existe algo tão profundo nesse trecho, nessa frase, nesse pequeno verso, que diz assim: se você acreditar em Deus de fato, como você muitas vezes declara e entende que você acredita, se você realmente acreditar, você vai entender e vai desfrutar de algo diferente que você nunca viveu. Por essa razão você pode acreditar num dia que é especial, um dia que é atípico, um dia que é inédito. Mas se você crer, me lembro quando Jesus falou assim: mas se você crer realmente nas Escrituras, lembra quando Jesus fala com aquela mulher samaritana? Ele diz assim: se você realmente crer naquele que te fala, que te diz o que eu estou te dizendo, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se você acreditar realmente, você vai viver um negócio inédito, um negócio completamente diferente, atípico de tudo que você já viveu. E é o que Deus está falando para Israel, é essa alegria que está faltando. É essa alegria que está faltando. Então traga alegria, substitua a angústia, o sofrimento, o choro. Substitua o choro pela celebração, pela gratidão, pela comunhão, ajuntamento de pessoas, gratidão, celebração, comunhão. Diga gratidão. Fala alto, diga gratidão, celebração, comunhão. Ele está dizendo isso: Israel, você precisa voltar às suas origens, você precisa entender como que tudo isso aconteceu. Você precisa entender como foi que eu te fiz, como que eu sonhei, como que eu planejei, como que eu projetei,
Qual era o meu sonho, qual era o meu projeto ao longo das gerações, Israel. Mas enquanto você não trouxer para dentro de si a alegria, não é uma alegria qualquer, é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. E a minha alegria no Senhor está completa. Agora imagina o que é um povo só chorar de dor, só chorar de sofrimento, só chorar de murmuração. Quantas pessoas acabam chorando muito mais por murmuração do que se voltarem a Deus e chorarem pelos seus delitos e dizerem a Deus: Senhor, eu reconheço que o Senhor pode mudar todas as coisas. Aí Deus continua falando, versículos 15 e 16, ele falando para Israel e dizendo: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Deus está falando para Israel assim: olha, você está chorando errado. Você está chorando errado. Você está chorando de lamentação, você está chorando de angústia, você está chorando de tristeza. Deus está dizendo: comece a chorar de súplica, comece a orar, comece a se voltar a Deus, comece a gemer diante dEle, mas em reverência. Se debulhe diante de Deus, põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Mas você está chorando errado. E quantas pessoas choram errado? Choram para reclamar da vida, choram para reclamar dos problemas, choram para reclamar das circunstâncias, dos momentos que têm vivido. É o choro que não leva nada a lugar nenhum, absolutamente nada. É o choro vazio, é o choro inócuo, não produz nenhum resultado, não tem nenhum efeito. O Senhor falou para Israel: Israel, você precisa se voltar. Precisa se voltar para mim, você precisa se dobrar diante de mim, você precisa orar, você precisa chorar, é aqui comigo. Você precisa gemer, é na minha presença. Porque tudo aquilo que você põe o seu foco, ali você gera expansão, aquilo expande. Para quem coloca os seus olhos nos problemas, está idolatrando o problema, está valorizando o problema, está gerando crescimento no problema. E o Senhor está falando para Israel: tira os olhos do problema. Você só sabe olhar para a angústia que vocês estão sofrendo, para as famílias que se despedaçaram, para Israel que está desfigurada. Vocês só sabem chorar por isso. O choro da angústia, o choro da tristeza. O choro porque se sentem menosprezados, pisados, rejeitados. Deus olha para esse povo e diz: vocês nunca entenderam quem eu sou. Vocês nunca entenderam. O Senhor fala para Israel, diz para Israel: tira os olhos do projeto. E as coisas não vão acontecer como a gente gostaria que acontecessem, ou como a gente escreveria, no roteiro que a gente escreveria. Mas em todas as coisas a Bíblia diz que Deus prova os nossos corações. Em todas as coisas Deus prova os nossos corações. E bem-aventurados sois vós quando fores provados. Porque eu vou dizer uma coisa: só recebe a coroa de glória aquele que foi aprovado. E a aprovação não vai ser segundo aquilo que você entende que são os pré-requisitos para que você encontre a aprovação em Deus. Não vão seguir os seus pré-requisitos para isso, mas vão seguir os pré-requisitos de Deus, vão seguir os princípios de Deus. E o que o Senhor está falando para Israel é: volta-se para mim, volta-se para mim. O que eu senti falta foi de alguém que pudesse me ver como parte dessa família. O que eu senti falta foi de pessoas que pudessem me enxergar como parte desse projeto.
de me levarem para dentro de suas rotinas de vida, dentro de suas casas, dentro das suas realidades de vida. Israel estava chorando as suas próprias fraquezas. Israel estava gemendo pelas suas próprias debilidades. E Deus estava dizendo o tempo todo: eu quero fazer algo novo, quero fazer algo diferente. Eu quero escrever uma história diferente. Mas o principal responsável para que isso não aconteça, Israel, é você mesmo. É você mesmo. Deus está querendo fazer isso na sua vida, irmão. Deus está querendo fazer isso na sua vida, na vida dos seus. Deus está querendo fazer isso como algo novo dentro do seu ambiente de convívio familiar, de convívio social, de convívio profissional. Deus está querendo fazer isso para que você entenda que isso faz parte do projeto dele, que nunca se perdeu no tempo. E ele ensinando o que é ser família de Deus. Família de Deus. Você é parte dessa família. Você é parte dessa família. Deus chamou você, Deus constituiu você como alguém que integra essa família dentro desse projeto. Um projeto que não se perde. Um projeto que não está abandonado nem está esquecido no tempo. Amém?